Bom pessoal, a gente vai para mais uma aula de geometria plana. Agora eu vou falar sobre mediana e o baricentro, tá bom? É um tópico que chama-se sevianas e pontos notáveis, super importantes em vestibulares, tá bom? Então vamos lá. A mediana é um segmento que parte do vértice do triângulo e vai até o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então são duas coisas que ela faz de imediato, tá? Então duas coisas para a gente fazer como observação. Primeiro, a mediana divide o lado ao meio e automaticamente esses dois triângulos em que fica dividido o triângulo original têm áreas iguais. Isso é fácil de comprovar porque esses dois triângulos aqui, eles têm a mesma base, que eu vou chamar de x, e eles também compartilham a mesma altura. Então, imagina aqui uma altura H, que é a altura do triângulo. Tem três triângulos agora, né? Tem o grande e tem os dois menores. Mas essa altura daqui é a mesma para esses dois triângulos. Portanto, essas duas áreas são exatamente iguais, mesmo os triângulos sendo diferentes. Não são semelhantes nem nada, mas eles têm a mesma área porque têm a mesma base, a mesma altura, tá bom? Então, primeira observação, a mediana divide o triângulo em dois outros triângulos de mesma área. Então, primeira coisa é essa, além de dividir o lado, divide também a área, tá bom? Vamos começar com um problema para a gente ver como a gente pode aplicar essa ideia. Aqui, a primeira questão, tá, do material, que o link para o material em PDF está na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece disso. Então tá aqui. A figura abaixo, que no caso foi essa figura que eu desenhei aqui, ilustra uma região ABC de área 8.000 metros quadrados. A área completa é 8.000 metros quadrados. E ele diz K, L, M e N são pontos médios dos segmentos BC, AB, AK e LK, respectivamente. Qual a área em metros quadrados da região LMN, essa região achurada que eu destaquei aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos usar esse raciocínio que a mediana divide o triângulo em dois triângulos de mesma área, tá bom? Então vamos lá. Aqui no problema, ele diz que a área total é de 8.000 metros quadrados. Então vou colocar aqui a área, a área S, né, de ABC vale 8.000 metros quadrados. Quando a gente traça uma mediana, né, AK, eu divido em dois triângulos, cada um de área 4.000, tá bom? Então, eu vou escrevendo cada coisa aqui, mas a ideia é bem rápida. Então, tracei uma mediana, 4.000 para cada lado. Então, a área de ABK é 4.000. Vou traçar outra mediana, agora eu estou no triângulo ABK. Vou traçar outra mediana aqui. Quando eu traço a outra mediana, eu fico com dois triângulos, cada um com área 2.000, era 4.000. Agora no triângulo ABK está saindo essa mediana KL. Então fica com a área do triângulo LBK igual a 2.000 e ALK igual a 2.000 também. ALK igual a 2.000. Terceiro passo, traça a mediana LM no triângulo ALK. Traçando o LM, eu tenho dois triângulos, o ALM e o LMK. Então, LMK, que é a divisão do triângulo ALK em duas partes iguais, usando essa mesma propriedade. Então, se ALK vale 2.000, quando eu traço LM, divido em dois triângulos, cada um com área 1.000. Então, eu tenho o triângulo LMK valendo 1.000. E para finalizar, o triângulo LMK, a última parte aqui, vamos traçar a mediana. Vocês já devem ter percebido, já deu para matar a charada aí. Essa última mediana divide em dois triângulos, cada área, se tudo era 1.000, cada um desses vale
500. Então a área de LMN vale 500. Então está resolvido. A alternativa dessa questão é a A. Ok? Vamos lá para o próximo tópico. Continuando aqui, eu tinha falado que a mediana é um segmento que vai do vértice até o lado oposto, até a metade do lado oposto. Só que um triângulo tem 3 vértices, né? Consequentemente, esse triângulo vai ter 3 medianas. Uma que sai de A, outra que sai de B e a outra que sai de C, tá bom? Então, eu vou traçar essas 3 medianas e elas vão se encontrar num ponto bastante especial, bastante conhecido na matemática. Esse ponto recebe o nome de baricentro. Então, aqui está o triângulo ABC. Eu vou traçar a primeira mediana, segunda e a terceira. Aqui a gente vai usar algumas propriedades, inclusive de aulas anteriores, que vocês têm condição de acessar no canal da gente. Tem vários vídeos sobre geometria plana e várias propriedades que eu uso, né, durante questões e demonstrações também. Deixa eu ajeitar aqui. Então vou colocar os 3 pontos médios dos lados, chamar de N, P. E aí o ponto de encontro das medianas, que é esse daqui, ele é representado pela letra G, é o encontro das medianas, encontro das medianas. Ele recebe o nome de baricentro. É o centro de gravidade do triângulo, centro de pressão, tá bom? O que é que ele tem de especial? Qual é a propriedade ou quais são as propriedades que ele tem, né, para o triângulo? Deixa eu mostrar uma rapidamente aqui. Dá para fazer uma bem facinho. Destacando esses 2 triângulos aqui, vermelhos. Então, como eu falei que tinham algumas propriedades, alguns teoremas de aulas anteriores, eu vou usar uma propriedade aqui da base média, tá bom? A base média está numa aula da gente chamada Teorema de Tales. Você pode procurar esse vídeo no canal que você vai ver essa propriedade. Então, MN é a base média do triângulo. A base média tem 2 propriedades básicas, né? Primeiro, é paralela, e segundo, é igual a metade da base do triângulo. Então, se eu chamar essa base aqui, né, de 2x, esse pedacinho aqui vale x. Esses 2 triângulos vermelhos que eu destaquei, eles naturalmente são semelhantes, né? Como a base média ela é paralela, então esses 2 ângulos são iguais, tá? Esses outros 2 vão ser iguais porque eles são opostos pelo vértice. E esses daqui, azulzinhos aqui, são iguais também, são alternos internos. Então são 2 triângulos semelhantes, que inclusive a razão de semelhança é de 2 para 1, já que um lado é 2x e outro lado é x. Portanto, se eu chamar esse pedacinho aqui de y, esse outro é 2y. Se eu chamar esse aqui de z, esse aqui vai ser 2z. Então, primeira coisa que eu estou provando do baricentro é que do baricentro até o vértice é o dobro da medida do segmento do baricentro até a base. Então a primeira propriedade super importante é essa. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou usar para exemplificar a questão número 2, tá bom? Vou pegar aqui que caiu no chão, tudo bem. A questão número 2, ela faz uma pergunta justamente com essa propriedade. Triângulo ABC, que tem um segmento BQ e tem um outro CP. E ele diz o seguinte, que x, y, 8 e 10.
No triângulo ABC, P e Q são pontos médios dos lados AB e AC. Então, ponto médio. Portanto, esse ponto de encontro é o baricentro. Beleza? O que foi que eu acabei de provar? Provei aqui que do segmento G para o vértice, do ponto G para o vértice, do baricentro para o vértice, é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio do lado oposto. Ou seja, a mediana fica dividida em dois segmentos na razão de 2 para 1. O que significa dizer que é dividido na razão de 2 para 1? Quer dizer que um segmento é o dobro do outro. Beleza? Então, o segmento BG, que é Y, é o dobro de GQ. BG é 2 vezes GQ. Então, o BG, que é o Y, vai ser 16. Vamos usar o mesmo raciocínio agora para cá. CP vale a mediana inteira. CG vai ser o dobro de GP. Portanto, o X, que é a parte menorzinha, vale a metade de 10, que é 5. Então está resolvido também esse problema usando a propriedade. Deixa eu formalizar aqui. Então tem um triângulo. Se você traça a mediana, tá? E aqui é o baricentro. Esse pedacinho aqui é a metade disso. A gente costuma dizer também que o segmento GM é 1/3 da mediana, o que dá no meio, né? E o segmento AG vale 2/3 da mediana. Então, propriedade importantíssima do baricentro, tá bom? Vamos fazer aqui mais um problema, o número 3. Questão 3 mostra um quadrilátero. Então aqui a gente tem um quadrilátero que na verdade não é um quadrilátero qualquer, tá? A questão fala pra gente que esse quadrilátero é um paralelogramo. Paralelogramo é um quadrilátero bem especial. Tem os lados opostos paralelos, tem os lados opostos congruentes e as diagonais se interceptam no ponto médio. Isso é uma propriedade muito importante, ela é exclusiva dos paralelogramos, tá certo? Então, aqui eu tenho as diagonais do paralelogramo se interceptando no ponto médio. Mas vamos ver o que, é que ele quer na questão, né? Ele quer saber esse segmento PM, a gente chama de X, quanto vale PM. Então eu vou mostrar uma solução bem interessante, bem elegante. Já que a gente está numa aula de mediana e baricentro, eu vou resolver essa questão usando mediana e baricentro. Então vamos lá. O triângulo que eu vou utilizar é um triângulo que ele ainda não está completamente formado. Vou fazer aparecer aqui esse triângulo, tá? Vou fechar aqui a diagonal e vou destacar esse triângulo aqui ABD, tá bom? Nesse triângulo ABD, olha que interessante. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de N, é o ponto de cruzamento das diagonais. E eu acabei de dizer que no paralelogramo as diagonais se interceptam no ponto médio. Portanto, esse ponto N é o ponto médio dessa diagonal BD. E outro detalhe também é que o ponto M, né, é o ponto médio do lado AB. Então aqui essas medidas são iguais. Se eu observar o triângulo ABD, eu estou traçando um segmento que divide o lado ao meio, eu estou traçando outro segmento que divide o lado ao meio. E então esses dois segmentos aqui são duas medianas. E onde é que as medianas se cruzam? No baricentro. Portanto, P é o baricentro do triângulo ADB. Bom, e se P
P é o baricentro do triângulo, eu posso usar a propriedade aqui que o segmento AG é o dobro de GM, ou seja, a distância do vértice para o baricentro é o dobro da distância do baricentro para a base. Portanto, do vértice para o baricentro é 16, do baricentro para o ponto médio é 8. Resolvido o problema, já que esse pedacinho tem que ser o dobro desse aqui, beleza? Então a terceira questão está resolvida. Mais uma. A gente vai fazer aqui um problema que envolve baricentro. Mas eu quero fazer umas observações antes para a gente ir para a parte final. Então são duas observações, né? Uma parte um pouco mais teórica aqui, deixa eu colocar aqui para primeira observação, né? Na verdade esse conjunto de observações ele está no material em PDF que está na descrição do vídeo, beleza? Então vai ter lá, vão estar as observações. Então no triângulo isósceles, quando a gente traça a mediana relativa à base, ela também faz um papel de altura. Isso também está nos nossos vídeos anteriores de geometria plana, tá bom? Traçando a outra mediana aqui e a outra mediana aqui, o desenho não ficou muito legal, mas dá para entender aqui. Nesse caso, no triângulo isósceles, o baricentro está em cima da altura relativa à base. Então, como o baricentro está em cima da altura relativa à base, do baricentro para o pé da perpendicular vai ser 1/3 da altura. Então, a propriedade não muda, gente. Só que a propriedade original, ela é que do baricentro para o vértice, 2/3 da mediana. Do baricentro para a base, 2/3 da mediana. Só que no triângulo isósceles, a altura relativa à base, não as outras alturas, mas apenas a altura relativa à base, ela é igualzinha à mediana. Portanto, eu posso ganhar, eu ganho esse bônus, tá? Então fica 1/3 da altura e 2/3 da altura. Fazendo uma ponte para o triângulo equilátero, no triângulo equilátero, aquele nosso triângulo 60, 60, 60. Aí as três alturas são todas iguais. Então o baricentro vai dividir o segmento 1/3 da altura, 2/3 da altura, 1/3 da altura, 2/3 da altura, 1/3 da altura, 2/3 da altura. Isso aqui é para o triângulo equilátero. Então o baricentro é um ponto que é sempre interno ao triângulo. Esse segmento vale 1/3 da altura, que vale 2/3 da altura, tá bom? Lembrando como é que se calcula a altura de um triângulo equilátero, só para a gente não esquecer, a altura do triângulo equilátero, L raio de 3/2, beleza? Então vamos lá para a gente fazer a última questão. A última questão que eu vou fazer aqui é uma questão que foi da prova do Enem, tá? Vai ficar da seguinte maneira. Fazer aqui um esboço. O desenho não é muito simples, mas ficou legal. Vamos lá. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Um caminhão entala em um viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 tubos
conforme ilustrado na foto. Então tem a foto da questão, que está no material em PDF. Então isso aqui é uma visão, né, de uma secção desses 3 tubos, uma secção transversal. Ele diz assim: considere que o raio externo de cada cano na imagem seja 0,6 metros e que eles estejam acima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 metros do solo. Quer dizer que a carroceria está aqui, né, o solo está aqui e essa distância é 1,30. Considere aí que é preciso dar um desconto, na verdade um acréscimo na altura aqui, mínima, para que o caminhão passe por baixo do viaduto sem bater na parte superior, sem bater no teto. Então ele diz que a gente tem que dar um aumento no mínimo de 50 centímetros, tá bom? E aí ele diz assim: considerando raiz de 3 como 1,7, qual deveria ser a altura mínima do viaduto para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão? Então o que acontece é, raiz de 3 vale 1,7 e ele quer saber qual é a altura. Deixa eu colocar aqui para destacar qual é a altura mínima, lembrando que a gente precisa dar um aumento de meio metro, senão vai bater no teto, tá bom? Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar os centros, né, das circunferências. Isso é uma ideia bem padrão. Quando a gente tem várias circunferências tangentes, a gente geralmente liga os centros, tá? Para poder encontrar um polígono, né, regular, ou se não for regular, mas ajuda bastante porque tem um somatório dos raios, beleza? Então vamos lá. Qual vai ser essa altura no total aqui? Essa altura daqui até aqui embaixo vai ser equivalente ao raio da circunferência mais o raio da outra mais a altura do triângulo equilátero, beleza? Então, ó, aqui, raio da pequena, raio da maior, da outra, desculpa, raio da primeira circunferência, raio da outra circunferência, mais a altura do triângulo equilátero, beleza? Então vamos lá, a gente vai montar aqui cada coisa. A altura do triângulo equilátero, a fórmula está aqui. E está a fórmula da altura do triângulo equilátero. Bom, a altura é L raiz de 3 sobre 2. O que acontece? O lado do triângulo, tá? O lado do triângulo equilátero vale 1,2. Porque o raio de cada circunferência é 60 centímetros. Então aqui vai ser 60 centímetros, com 60 centímetros, 1,20 m. Então vamos colocar 1,2, raiz de 3, 1,7 sobre 2. Simplifica, 0,6 vezes 1,7. Então dá 1,02. Então o que eu calculei até agora foi essa altura do triângulo equilátero. Vamos fazer a altura total? Vou chamar de um Hzão total. Vai ficar 1,3 mais o raio da menorzinha, 0,6, mais a altura do triângulo equilátero, 1,02, mais o raio da outra, 0,6, mais meio metro, que é para não tocar no teto, para o caminhão não chegar a encostar no teto. Então eu vou somar com 0,5. Então vamos fazer essa soma total aqui. Vamos lá, 1,3 mais 0,6 mais 0,6 dá 1,9, 2,5, mais meio, 3, 3 mais 1,02, 4,02. Então foi a altura total desse conjunto, dessa estrutura, que envolve a altura da carroceria para o chão, o raio da circunferência, a altura do triângulo equilátero, o raio da outra circunferência e o aumentozinho que tem para o caminhão não encostar no teto, beleza? Então finalizamos essa questão aqui. E aí essa parte de baricentro e mediana
né? Acredito que com essas ideias a gente já pode fazer bastante questões envolvendo esse tema, tá bom? Até a próxima.